Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Eu quero ler com você versículo 17 até o versículo 22. Nós vamos mergulhar um pouquinho aqui na história de um homem que nós conhecemos, de Ló, e como ele lida com algo na vida dele e como isso nos ensina a realmente termos uma postura e um cuidado e também em lidar com aquilo que Deus tem para nós e não perdemos as oportunidades sobre as nossas vidas. Vamos lá. Gênesis capítulo 19, versículo de número 17, diz assim: Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Salva-me, salvando minha vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. E eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossos corações diante da Tua presença. Pedimos que o Espírito do Senhor, que é o Espírito da verdade, revele a Sua palavra aos nossos corações e que possamos sair desse lugar, ó Deus, posicionados para vivermos coisas maiores para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar essa palavra ao seu coração, uma palavra que abençoou demais a minha vida e senti de compartilhar nessa manhã com vocês realmente, porque eu acredito que quando você compartilha algo que tocou o seu coração e que mudou o seu coração, então você vai comunicar de coração para coração. Quando você compartilha uma ideia, você está compartilhando de mente para mente. E mente para mente, às vezes, é só acréscimo de informação, não é mudança de vida. Porque tudo aquilo que a gente compartilha de coração é fruto de uma mudança, é fruto de algo que Deus revelou, transformou, mudou, uma perspectiva nova que Deus solidificou nos nossos corações. E eu fui muito abençoado por essa mensagem e eu quero compartilhar ela contigo nessa manhã. O título da mensagem é Ajustando Nosso Foco. Ajustando o nosso foco. A semelhança do meu óculos, que se eu tirar e olhar para cá não vejo nada, eu preciso dele para poder enxergar. Deus quer fazer isso. Talvez nós estamos usando algumas lentes que estão, em vez de melhorar o nosso foco acerca da vontade de Deus, ele está nos prejudicando. Então a gente precisa permitir que Deus mude as nossas lentes. E nessa manhã eu quero compartilhar isso ao seu coração. Bem, todos nós conhecemos a história de Ló. Nós sabemos que ele está ali na região de Sodoma e Gomorra, ele estabeleceu a sua vida ali, depois que se apartou de Abraão. Então ele está naquele lugar, nós sabemos que Sodoma e Gomorra é um lugar de maldades, é um lugar de coisas terríveis. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos nos deparar com aquilo que a própria palavra do Senhor define Sodoma e Gomorra. Um lugar de desgraças, um lugar de tristezas, um lugar realmente do qual Deus não era nem um pouco favorável, Deus não gostava daquela região. Então, a palavra do Senhor diz que Ló é visitado pelos anjos do Senhor. Então, chegam desses anjos a Ló e falam assim, olha Ló, no verso 17, leva ele para fora e ele diz assim, vamos acompanhar de novo, não olhes para trás, nem para toda a campina, foge para onde? Ele diz, para o monte. Foge para o monte. Então, o que Deus está querendo comunicar para Ló é que ele, Deus, é um Deus que queria levá-lo a lugares mais altos. É um Deus que queria levá-los a um lugar mais acima, para que a própria visão ou foco de Ló pudesse ser alterado em relação à sua própria vida, ou à perspectiva de onde ele estava a viver. Então, Deus está falando para ele, olha Ló, eu estou vindo com um julgamento sobre Sodoma e Gomorra. Eu quero te tirar dali, porque eu encontrei em você um justo. Amém? Quantos são justos aqui? Você é justo porque você é justo, ou você é justo porque você foi justificado?
Nós somos justos porque fomos justificados em Cristo Jesus. Jesus se fez justiça em nosso lugar, amém? Então, Ló foi achado justo, por que eu posso dizer isso? Porque Deus revela a sua graça, Deus revela a sua misericórdia a Ló, permitindo com que ele não fosse um daqueles que sofresse ali, no juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, o dano, pelo mover de Deus. Pelo contrário, o Senhor vai lá, remove Ló e fala assim, eu tenho uns lugares altos para você. Então ele diz, foge para os montes. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com essa mensagem, querido, é como realmente você vê a Deus. Como realmente nós vemos a Deus. Que Deus é esse que nós servimos e qual é a nossa perspectiva do Deus que nós servimos. E nós vamos olhar nas Escrituras como Deus via Ló. Melhor dizendo, como Ló via Deus. Como ele olhava para Deus e como ele discernia o Deus que ele servia. Quando eu olho para as Escrituras, a realidade que Ló enxerga em Deus é uma realidade aquém do que Deus queria revelar a ele. A realidade de Deus é que Ele é o Deus dos montes, ou seja, um Deus que deseja remover dos nossos olhos os lugares da comodidade, os lugares da mesmice, os lugares que nos fazem prisioneiros daquele universo do qual nós estamos inseridos. Um Deus que quer nos tirar desse universo, desse ambiente do qual nós estamos inseridos, para nos revelar lugares maiores. Amém? Você está comigo aqui? Deus quer nos levar a enxergar coisas maiores. Deus quer nos colocar em lugares acima da perspectiva do qual muitas vezes nós nos acomodamos. E que já achamos que até mesmo já está bom. Deus quer nos colocar num lugar onde nós possamos acreditar e perceber que Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Ainda, irmão, talvez você esteja vivendo o melhor. Eu quero dizer para você que Deus sempre tem o melhor do seu melhor. Amém? Vira para o seu irmão, fala para ele isso, fala para a pessoa, Deus tem o melhor do seu melhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, e quando eu olho para isto, querido, a gente precisa entender como o Senhor vai trabalhar isso no coração de Ló. O que o Senhor está falando para Ló? Ló, é o seguinte, eu venho com juízo sobre Sodoma e Gomorra, eu venho com juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas você não está inserido sobre o juízo que eu estou trazendo. E querido, se nós pegarmos Sodoma e Gomorra e trazermos para a atualidade, para esse tempo, a grande verdade é que para fora da vontade de Deus o juízo já está acontecendo. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias nós nos depararíamos com guerras e rumores de guerras. E isso são sinais dos fins dos tempos. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias os homens se tornariam desafeiçoados, amantes de si mesmos, insubordináveis, insubmissos à autoridade dos seus pais, desobedientes aos seus pais e às suas mães. E ele vai dando uma série de descrições a respeito dos homens da atualidade. E nós podemos perceber que esta atualidade já se encontra debaixo dessa realidade. Nós estamos vivendo dias de julgamento de Deus na terra. Ainda não chegou o grande e temível dia do Senhor, mas ele está por vir e ele virá. E quem será aqueles que serão salvos? Aqueles que foram justificados no sangue do Cordeiro. E o apóstolo Paulo escreve que não é por obras para que ninguém se vanglorie, não é pelas bondades que eu ou você vamos fazer, porque mesmo praticando bondade, se não formos de Jesus, se não formos justificados em Cristo Jesus, até mesmo as bondades que nós fizermos nessa terra não vai ter valor algum. Porque a salvação não vem por obras, a salvação vem por fé no unigênito de Deus, Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós olhamos para esse momento, para esse tempo, nós podemos pegar a história de Jó e trazer para nós. Irmãos, se nós olharmos lá fora, é uma Sodoma e Gomorra. As atrocidades aí fora no mundo estão acontecendo. E o Senhor tem guardado os seus justos debaixo do seu sangue protegido, debaixo do seu sangue.
do sangue de Jesus que nos guarda, que nos protege. Amém? No entanto, no meio de tanto caos que Ló estava a viver, e no meio desse tanto caos que nós estamos a viver, Deus está nos chamando para andar nos lugares mais altos. Deus está dizendo para nós, tire os olhos do que é natural, tire os olhos, né, do estilo de vida, da comodidade ou do que é comum para a grande maioria. E perceba, eu tenho algo muito maior. O que o Senhor estava falando para Ló, olha, eu vou julgar essa terra, mas você não é parte desse julgamento, porque você é alguém que eu quero nos lugares acima desse mover que vai acontecer, desse tempo que vai acontecer. Você está a entender, querido, isso? Então, colocar os nossos olhos nas coisas do alto, é isso que o Senhor está nos convidando a fazer. Sabe, Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Deus é um Deus que opera abundantemente mais. Olha que Efésios 3, eu sei que você conhece, mas vou citar. Ele diz assim, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é um Deus que quer fazer mais. Mas muitas vezes a nossa fé está tão apequenada porque nos acostumamos com o nosso estilo de vida e não conseguimos até mesmo acreditar que Deus possa fazer algo extraordinário a nosso favor. E nós nos acomodamos. Por quê? Porque nós acabamos permitindo que a mentalidade do coletivo domine a minha mentalidade. Nós não devemos ser movidos pela cultura desse mundo, diz a palavra do Senhor. Mas nós precisamos nos mover pela cultura do céu, a realidade do céu. Deus não se importa com esse mundo na sua pequenez, porque Deus não se move nesse plano. Deus se move num plano que é superior. Deus se move num lugar que é acima. E o que Deus nos convida a fazer é nos mover para o lugar que está mais acima. Por isso, quando nós achamos que fizermos a melhor oração, ainda assim há espaço para fazer uma outra ainda melhor. Amém? Você está comigo aqui? Lucas capítulo 1, 37 diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nada é impossível para Deus. Olha o que Jeremias 32, 17 diz, ah, Senhor, Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você procura caminhar com Ele. Esse é o Deus que você deve invocar nas suas orações. E nessa manhã, o que eu quero compartilhar ao seu coração é mostrar para você que Ló não teve essa visão. Ló, ele se relacionou com Deus apequenado. Ló se relacionou com um Deus cuja cultura da sua época fez com que ele não tinha os olhos abertos para crer que havia um Deus de grandes coisas para a vida dele. Quase sempre, irmãos, nós permitimos que a atualidade, ou o local onde estamos vivendo, ou o contexto que estamos a viver, eles nos dominem. Eles dominem a nossa mente, a nossa postura, a nossa comunicação, e nós vamos permitindo que essas coisas governem os nossos corações. E daqui a pouco nós acabamos por perceber que nós estamos absorvidos pela cultura do que é comum no campo da vida natural. E o que Ló estava a viver é justamente isso. Ele estava acomodado a ser conduzido pela cultura do local onde ele estava a viver. E por isso, se ele encontrasse um lugarzinho pequeno qualquer para fugir dos seus problemas, ele fugiria, ele correria. No entanto, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e perceber que ele estava debaixo de um espírito apequenado, um espírito de comodismo. E quando o Senhor chama Ló, ele chama Ló para poder andar em um lugar não mais de comodismo, de pequenez, mas um lugar mais abrangente, um lugar em que os olhos pudessem contemplar uma amplitude que até então ele não estava a contemplar. Sabe, nós vamos perceber que esse é um tempo e uma estação de sabermos que Deus está sempre disposto a fazer mais por você e por mim. Deus está disposto a fazer mais por você e por mim.
Agora, a decisão de nós entrarmos nisso, ela compete somente a nós. Deus não vai fazer decisões que nós precisamos fazer. Deus não vai se posicionar por nós quando nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar dispostos, queridos, a abandonar algumas coisas, se nós queremos avançar. Bem, qual era a visão que Ló tinha de Deus? A visão a visão de um Deus apequenado. Essa era a visão que ele tinha de Deus. Por quê? Vamos voltar para as Escrituras, versículo 18. E eu quero mostrar para você agora como você realmente se vê. Porque como Ló se via é revelado no versículo 18. Disse assim Ló: respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Olha o que ele diz para Deus. O Senhor fala: Ló, eu estou trazendo julgamento sobre Sodoma e Gomorra. Você não vai ser afetado por isso, porque eu encontrei um justo no meio desse caos. Mas eu estou comunicando a você que o que eu tenho preparado para ti é um lugar mais ao alto. Eu tenho um monte para você alcançar. Eu tenho um lugar acima para você estar. E aí, a resposta de Ló é: não, meu Senhor. Porque esse lugar que você está me oferecendo, eu não posso escapar no monte. Por quê? Porque eu receio que o mal me apanhe e eu morra. O que Ló está dizendo? Deus, o que você está me oferecendo não é bom. Essa era a visão que ele tinha de Deus. Porque ele tinha uma visão de si mesmo como alguém medíocre, pequeno, acomodado. Quer dizer, irmãos, será que o que Deus tem para nós é ruim? Será que o que Deus quer fazer por nós é ruim? Será que se Deus lhe fizer uma promessa hoje, o intuito de Deus é fazer uma promessa para que você sofra? Não. No entanto, qual foi a ideia de Ló? De que era. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos algumas falas e que nós queremos super espiritualizar algumas dessas falas. Por exemplo, quando algumas coisas não estão acontecendo de maneira como nós gostaríamos, Deus está me provando, porque é melhor jogar a culpa em Deus do que assumir que foi a nossa decisão que nos trouxe aquelas consequências. E a gente, não, Deus está me provando, mas foi a sua escolha, foi a minha escolha. Não é Deus que está te provando, irmão. Não é Deus que está me provando, é a nossa escolha. Somos nós que escolhemos seguir por determinados caminhos, agora nós estamos colhendo a consequência, porque nós escolhemos aquilo. E há pessoas que supervalorizam, espiritualizam, dizendo, não, estou debaixo de prova. Não está não, irmão, você está colhendo a consequência das suas escolhas. Né? Eu escolhi, eu era crente, eu era cristão, né? Ou eu sou um jovem cristão e eu escolhi namorar com alguém que não é crente, não conhece Jesus. Mas eu escolhi namorar com alguém que não é crente, que não tem os mesmos princípios. Aí o que acontece? Essa pessoa quer levar ele para o pecado, aí ele cai no pecado, aí eu estou na prova. Não está na prova não, você escolheu namorar um não crente. Você fez aliança com o diabo. Está a entender? Aí a mulher também conhece alguém, casa com um não crente. Aí casa com um não crente, Deus é culpado disso, porque não transformou meu marido, mas Deus deu a oportunidade de você escolher um marido que era crente. Quer dizer, supervaloriza, super espiritualiza as nossas escolhas. E Ló, ele fez uma escolha, irmão. Ele fez uma escolha. O que ele escolheu? Vamos lá, vamos continuar com o texto. Versículo 20. Eis aí uma cidade perto para que eu possa fugir, e é pequena. Voltamos à perspectiva do que Ló estava revelando para Deus e para si mesmo. Deus, eu não sou capaz dos altos lugares. Eu sou uma pessoa pequenininha mesmo, para mim, se for pequenininho, para mim está bom isso aí. Eu vou para uma cidadezinha pequena. O nome dessa cidade é Zoar. Sabe o que significa Zoar, irmão? É interessante isso. A palavra Zoar nas Escrituras
Lá no versículo de número 22 nós vemos isso, ele diz assim: apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Essa palavra Zoar, no hebraico, significa insignificância. É o nome da palavra no hebraico. Insignificância. Palavra Zoar no hebraico. O que Ló estava revelando? Eu sou tão insignificante, tão pequeno, tão medíocre, que eu quero ficar na minha insignificância. Então me permita ir para uma cidadezinha medíocre, pequena, insignificante, como eu sou. Ou seja, estava diante dele um Deus todo-poderoso, oferecendo para ele os lugares mais altos, mas ele escolheu o quê? Permanecer na insignificância. Por quê? Porque ele tinha uma visão do Deus que ele servia a partir da perspectiva de quem ele era. Olha que Provérbios capítulo 23, 7 nos diz: como imagina em sua alma, o homem assim ele é. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, como você se enxerga? Porque pelas Escrituras nós não somos insignificantes. Pelas Escrituras nós somos reis e sacerdotes. Pelas Escrituras nós somos mais que vencedores. Pelas Escrituras nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É isso que as Escrituras dizem a respeito de nós. Mas Ló não deu atenção às verdades das Escrituras, porque decidiu no seu coração dar ouvido às verdades do coletivo natural, do estilo de vida da qual você veio na sua família. Talvez você veio de uma família cuja raiz é uma família simples, é uma família pequena, mas não tem problema vir de uma família pequena, não tem problema você não vir de uma família abastada. O problema está se você não entender quem você é em Deus, porque se você não entender quem você é em Deus, você vai continuar sendo pobre, miserável, medíocre e insignificante. Você precisa permitir que Deus arranque dos seus olhos essa lente. Você está comigo aqui? Sabe, irmãos, nós precisamos entender e perceber que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Não permita que a mentalidade da sua família governe a sua postura. Você tem um Deus de novidade de vida. Você tem um Deus de grandes moveres. Você tem um Deus que faz infinitamente mais, como nós lemos em Efésios 3:20, amém? É esse Deus que nós precisamos nos relacionar. Porque quando eu olho para esse contexto de Ló, eu me deparo com uma outra situação, é que a decisão, isso me assusta, meus irmãos, isso me assusta. A decisão, a escolha de Ló o levou para uma caverna. Lá em Gênesis 19:30 vai dizer sobre isso. Olha o que ele fala a palavra do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna. O que a caverna representa, traduzindo para as nossas vidas? Caverna, muitas vezes nos representa os esconderijos da nossa alma. Os lugares escondidos do qual nós entramos lá para dentro e não queremos trazer para a luz para que Jesus possa restaurar. Ele entrou para dentro de uma caverna emocional, para dentro de uma caverna, e o pior, que ele não foi sozinho, ele arrastou as filhas, ele arrastou a geração toda. Deixa eu dizer para você, você não pode ser alguém que entra para dentro das cavernas, da escuridão da sua alma, porque não só você vai entrar, como você vai arrastar a sua família toda para dentro da caverna. Isso é perigoso. Sabe, nós precisamos ter um coração disposto a permitir que o Senhor trabalhe lá no profundo da nossa alma, e tire lá do profundo da nossa alma, nos arranque dos calabouços de ideias que não são nem um pouco bíblicas, ou de ideias que não vêm de Deus, mas é fruto de uma ação maligna, demoníaca sobre os nossos corações. Sabe, Ló provavelmente ainda era refém das suas dores e das suas perspectivas. E nós precisamos estar dispostos a romper deste nível, irmãos, de inferioridade, para vivermos um nível de novidades em Deus. Você precisa olhar para você, e eu preciso olhar para mim.
e começar a declarar acerca de nós mesmos quem somos em Deus. Não é quem nossos pais nos falaram que éramos ou que seríamos, mas é quem diz, é quem Deus diz. O que Deus diz é que nós devemos nos apoiar. Amém? Eu não estaria aqui diante de vocês se eu fosse realmente andar segundo as perspectivas da minha família e de palavras e de ideias que tinham a meu respeito. Eu não estaria hoje aqui pregando o Evangelho, porque eu só posso pregar o Evangelho porque esse Evangelho transformou o modo de eu enxergar a minha vida e me fez crer que o Deus que eu sirvo é poderoso para mudar a história de qualquer pessoa. Amém? Sabe, Deus nos escolheu. Deus, Ele nos escolheu, que João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vedes e vades e deis frutos, e o fruto permaneça. Deus me escolheu, Deus te escolheu, para que você seja uma bênção, amém? Olha que Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. Se somos filhos, você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus aqui? Se você não levantou a mão, é porque você está em dúvida. E se você está em dúvida, você precisa se converter. Não é brincadeira isso. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque é só Jesus tornando o Senhor da sua vida para você se tornar um filho, porque só pode ser filho quem entrega a vida para Jesus. E quando entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele e ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só os filhos de Deus são capazes de crer que Deus tem o melhor. Não estou falando de religião, querido. Religião já provou que não dá certo nessa humanidade. Aliás, a religião é a desgraça dessa humanidade, porque edificou, construiu um Deus caricato, um Deus que quer ferir todo mundo, um Deus que não está nem aí, um Deus que está sentado no seu trono e deixa todo mundo sofrer. Não, a religião fez isso com Deus. Mas eu estou para dizer aqui para você, Deus não é um Deus caricato. Deus é um Deus real, verdadeiro, que transforma vidas, que se relaciona, que se manifesta, que se apresenta, que se revela. Eu estou falando um Deus que se revelou a mim e mudou minha história. Quando eu olho para trás, meu irmão, vejo a minha história, olha, não foi homem nenhum que me tirou de onde me tirou, não foi remédio, não foi clínica, não foi médico, não foi psicólogo, foi o poder do Deus vivo. Eu não estou falando que essas outras coisas que eu disse não são boas. Tem um psicólogo aqui na igreja, e eu faço questão, quando uma pessoa não está conseguindo dar conta dos seus contextos emocionais, vai conversar com o psicólogo. Porque ele tem recursos, o médico. Mas da onde eu saí, meu irmão? Das trevas da qual eu saí, não foi remédio homem nenhum, não. Nem psicólogo acho que dava conta. Porque eu estava atormentado por demônios. Da onde ele me tirou? Foi Deus. Nós precisamos crer num Deus que tira a gente dos calabouços mais profundos da nossa alma. Não é sobre religião. Ser católico é religião. Sabe que evangélico é religião também? É o nome que nós damos para manifestar a nossa religião. O que isso é? Sou evangélico. Isso é pertencer a uma religião. É como a gente se intitula, é uma religião. Até nos dias atuais, ser evangélico é até moda. Parece até que a gente está mais perto de Deus quando eu sou evangélico. Sabe, irmãos, nós precisamos prestar atenção até mesmo na cultura do evangélico da qual nós vivemos, se nós não estamos debaixo de um engano, né, do jeito que a gente comunica, mas prestar atenção na palavra de Deus, a palavra de Deus. Sabe, quando Ló é convidado por Deus para sair de Sodoma e Gomorra, Deus fala: eu tenho uns lugares altos para você, Ló. Eu quero levar você para o monte, eu quero te tirar desse vale. Irmão, não sei qual vale você está vivendo. Eu não sei qual é a perspectiva que você tem da sua própria vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus quer tirar você desse vale. Deus tem uns lugares mais altos para você, amém? Deus tem um lugar mais alto para a sua vida. Permita, quebranta o seu coração e permita que o Senhor possa te revelar esses lugares. Sabe,
Houve um tempo na minha vida, e eu precisei e a minha esposa, um tempo difícil. Num domingo, para comer uma refeição no domingo. Precisei contar moeda. Os meninos eram pequenininhos. Eles nem sabem disso. Se sabe, vai ouvir agora. Se nunca soube, vai ouvir agora. Já ouvi, sei lá. Mas precisei contar moeda. Sabe para quê? Para ir no mercado comprar uma sopa. Daquela lá, sei lá, Maggi, não sei qual. Para fazer, porque aquela era a única refeição que eu ia ter no dia com os meus filhos. Tinha ali uns pão meio seco, duro. Uma época difícil na vida. Fomos lá, o que temos? Não temos nada. E as moedas? Vamos ver quanto temos. Então vamos juntar as moedas. Fomos lá juntar as moedas. Juntamos as moedas. Sobrou ainda para a gente comprar um refrizinho daqueles bem sem vergonha. Fui lá no mercado. A Lésia ficou em casa, com os meninos ali, tertendo. E aí, no mercado. Graças a Deus que o mercado era perto, porque se fosse longe não dava para ir com o carro, porque não tinha combustível para ir com o carro. Peguei e saí andando a pé. Enquanto fui andando pelo caminho até o mercado, eu fui orando, Deus, isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. E eu decido que minha vida não vai ser contando moedas. Eu decido a minha vida que não vai ser na miséria. Eu decido que a minha vida não vai seguir dessa forma. Hoje eu estou contando moeda, mas vai chegar o dia que eu vou ter muito na minha carteira. Não mais para comprar uma sopa. Não é que comprar uma sopa é o problema. Estou falando do meu momento. Vai chegar o dia que eu vou poder, no domingo, depois do culto, levar minha família para comer num lugar abençoado, porque eu vou ter recurso. Em vez de eu ficar falando mal do meu momento, eu decidi profetizar aquilo que eu queria. Sabe, Deus está nos chamando para esse lugar. Então, deixa eu lhe dizer, querido, em vez de você reclamar do que você está vivendo, profetize o que você quer. Declare o que você sonha. Declare o que você quer, porque se você não declarar o que você sonha, se você não declarar o que você quer, você vai correr para a caverna. Você vai se manter prisioneiro da mesmice, prisioneiro daquele ambiente, daquele lugar que te põe para baixo e não te permite sonhar com coisas maiores. Quem está comigo aqui, você está entendendo? Então deixa eu falar para você, essa mensagem ministra demais meu coração, porque me põe em alerta, porque esse é o Deus que eu sirvo. 3. Como realmente vemos os propósitos de Deus? Como nós vemos os propósitos de Deus? Segundo a visão de Ló, ele viu o propósito de Deus como algo pequeno e escolheu viver a sua própria perspectiva. Ele escolheu, irmãos, viver o que ele era e não desfrutar das bênçãos que Deus já havia preparado a ele. As bênçãos que Deus já tinha disponível para ele. Eu tenho uma história, eu quero compartilhar com vocês também, porque ela abençoou meu coração e ela me fez, assim, despertar. Abençoou demais minha vida. Um homem com muito recurso financeiro, mas muito recurso financeiro, foi conversar com o seu pastor, seu líder espiritual, e era um homem que sempre ajudava ministérios e igrejas. E ele foi conversar com o seu pastor e falou, olha, um pastor tal me chamou para tomar um café. E quando ele me ligou, me chamou, eu fui orar ao Senhor e Deus falou comigo assim, pega um cheque, assina ele e vá com esse cheque em branco, porque ele vai te pedir recurso financeiro. O que ele te pedir, você dá. E ele foi com essa mensagem no coração. Então ele foi com essa mensagem, Deus já falou para ele, leva o cheque, assinado em branco, a hora que ele pediu o recurso, você vai dar para ele, ponto final. E ele saiu daquela conversa com Deus, e ele saiu com um valor no coração dele, que ele estava disposto a ofertar na vida daquele pastor, para algo que aquele pastor queria fazer. Então foram para aquele café, e começaram a conversar, e tiveram um tempo de conversa, e no final aquele pastor falou assim para ele, olha irmão, eu te chamei aqui, porque eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda financeira. Ele falou, amém? Quanto que o senhor precisa?
eu preciso de $500. $500? $500. Então tá bem, $500. Amém, glória a Deus. Entregou os $500, voltou para a igreja, foi conversar com o pastor dele, entrou no gabinete e falou, pastor, eu não acredito. Eu estou indignado. Pastor, mas como que você está indignado? Pastor, o senhor sabe, eu fui para o café com aquele pastor. O senhor sabe que eu compartilhei que Deus tinha falado comigo sobre me preparar para poder ajudar. E chegou na hora dele pedir o valor. Sabe quanto ele me pediu, pastor? Ele falou, quanto? $500. O pastor botou a mão na cabeça e disse, não acredito. Não acredito que ele te pediu $500. $500, pastor. Eu estava disposto a dar para ele $1 milhão para a obra que ele precisava. Mas ele me pediu 500. Não era alguém de poucas posses, era alguém de muitas posses. $1 milhão para ele não ia fazer diferença na conta bancária. Às vezes, nós nos comportamos assim com Deus. Deus tem o melhor para nós, mas a gente se acomoda com o que a gente tem. Pastor, mas será que não é presunção demais achar que Deus quer me dar o melhor? Será que eu não estou, assim... Ué? Não, não é. Porque a Bíblia diz que não é. Quer ver? Salmo capítulo 2, versículo 8, diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus sempre quer fazer mais. Deus sempre quer operar além das nossas perspectivas. Agora, sabe o que mais me assusta? Que Deus deu para Ló de acordo com a fé que ele manifestou. Assim como esse homem tinha uma fé só de $500, não de $1 milhão, então ele recebeu $500. Qual é a sua medida de fé, meu irmão? Qual é a sua medida de fé, minha irmã? Você está acomodado com o que você está a viver? Ou você quer permitir que Deus te leve para níveis maiores? Porque se você permitir que Deus te leve para níveis maiores, como Deus queria fazer com Ló, é lá que você vai estar. É lá que Ele há de te levar. É lá que Ele há de te conduzir. Eu não estou falando sobre triunfalismo. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se a gente pedir, Ele vai dar boa medida, recalcada, transbordante, vos dará o Senhor. E nós precisamos olhar para essa perspectiva de Ló, e nós precisamos perceber que o espírito que operava sobre Ló é um espírito de mediocridade, de estar acomodado com o estar a viver como se aquilo fosse suficiente. Entende? Isso é para tudo nas nossas vidas. O que eu estou falando para o seu coração não tem a ver com uma área só da nossa vida. Tem a ver com todas as áreas das nossas vidas. Se eu quero progredir em oração, eu preciso começar a orar mais. Se eu quero progredir em conhecimento da palavra de Deus, eu preciso ler mais a palavra de Deus. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, tendo devocional, parar para ler a Bíblia. Para não ser guiado pela mentalidade desse mundo, e até mesmo ser guiados por homens. Mas ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se eu quero progredir profissionalmente, eu preciso da mentalidade da palavra de Deus para entender aonde eu devo me aplicar profissionalmente para poder crescer. O fato é que as escrituras, elas estão nos comunicando, nos ensinando que a vida do crente, de fato, é de glória em glória, de glória em glória, ou seja, a cada estação da minha vida um aprendizado, a cada estação da minha vida um novo mover, a cada estação da minha vida um liberar de Deus, a cada estação da minha vida uma novidade. Se eu quero que a minha família seja uma bênção, então eu preciso parar e começar a orar em casa junto com a minha família. Se eu quero que os meus filhos andem com o Senhor, eu preciso abrir a Bíblia diante deles, eu preciso falar de Deus. Quanto você fala de Deus na sua casa, é o quanto a sua casa vai manifestar a presença de Deus.
Se eu quero aprender sobre finanças, eu preciso ler o que a Bíblia fala sobre finanças. E eu preciso ser fiel ao que a Bíblia diz a respeito de finanças. Tudo, não estou me referindo a apenas uma coisa. Eu estou me referindo a várias coisas. Porque foi o que Ló não percebeu e não entendeu. O Senhor tinha para ele níveis altos. Ele escolhe uma cidade pequena. Da cidade pequena, ele foge para uma caverna. Ele se esconde na sua mediocridade. Então, queridos, deixa eu falar ao seu coração. Eu quero ir encerrando por aqui para nós orarmos. Nessa manhã. Nós precisamos perceber como realmente nós vemos Deus. Qual é a visão que nós temos de Deus? Um Deus que pode fazer abundante infinitamente mais? Ou não? Como nós mesmos nos enxergamos dentro da vontade de Deus. Nós nos enxergamos como alguém que é filho de Deus. E a palavra diz que cordeiros com Cristo, herdeiros, em toda bem-aventurança da parte de Deus. E como nós vemos os propósitos de Deus para nós. Nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar, irmãos. Ou nós vamos ficar do lado realmente que Ló escolheu, ou nós vamos ficar do lado que Deus escolheu. E o lado que Deus escolhe para nós é um lugar muito mais abrangente, de grande visão, de grande expansão, de uma condição de poder enxergar sobre as circunstâncias. E não absorvido pelas circunstâncias. E não absorvido pela cultura que nos cerca. Mas sendo dirigidos por essa mentalidade do alto. Sabe, irmãos, muitos de nós gostamos da oração. Quem gosta da oração do Pai Nosso aqui? Muitos de nós gostamos, né? Muitas religiões fazem a oração do Pai Nosso, mas as pessoas não entendem o que ela significa. Como se a oração do Pai Nosso fosse algo místico. Mas não entende a sua essência, não entende a sua amplitude. Não tem revelação da sua amplitude, da sua essência, do que ela representa. Primeiro começa reconhecendo um Pai que está nos céus, ou seja, não habita no nosso patamar, nível superior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí diz, venha a nós tua vontade. Seja feita na terra como é no céu. Seja feita na terra como é no céu. Não é seja feita na terra para o céu, é do céu para a terra. Você entende? O patamar de Deus é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Só que o que me assusta é que Deus decidiu fazer a vontade de Ló, que era de baixo para cima. Eu não quero ser Ló. Eu não quero dizer para Deus qual é a minha perspectiva. Eu não quero ter a coragem, a ousadia, o topete de dizer para Deus qual é o meu nível. Porque o meu nível é inferior, é pequeno, é medíocre, é carnal, é humano, é circunstancial. Agora, o nível de Deus é um nível de glória, é um nível de bênção, é um nível de plenitude, é um nível de amplitude. Nós precisamos quebrantar nossos corações, irmãos. Nós precisamos permitir que o nosso coração se quebrante, para nós não acharmos que somos donos das nossas vidas, porque não somos. Nós precisamos de quebrantamento urgente, para que nós tenhamos uma vida testemunhal do poder de Deus, para aqueles que olhem para nós, possam ver, aí vai um homem e uma mulher que conhece o Deus que serve, que conhece um Deus que faz coisas tremendas. Amém? Você está comigo aqui?